Muito bem, Thalita, gente, vamos convidar então o Bruno, o doutor Bruno Brandão, psiquiatra, está aqui conectado com a gente. Inclusive, esse assunto, ele já fez uma live sobre isso, com essa questão, é tudo culpa da infância. Me inspirei nele, cá está ele conosco para falar um pouquinho sobre isso. E aí, doutor Bruno, obrigada pela presença mais uma vez. Olá, Renata, obrigado pelo convite e mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Doutor Bruno, tudo é muita coisa, né? Mas eu vou fazer essa pergunta, é tudo culpa da infância? Claro que não, né, Renata? Eu vi que vocês falavam aí muito bem, tanto que sempre quando eu falo esse tudo, né, é um tudo entre tanto tudo quanto a culpa, ele vem entre aspas, é mais para a gente chamar essa atenção. Mas de forma alguma a gente pode definir, olha, quando a gente fala em mente, seja de criança, seja de adulto, a gente não tem uma verdade absoluta. É culpa da infância, é culpa da criação, é culpa da biologia, da natureza, enfim, a gente não tem um único culpado. É uma série de fatores que contribuem para o desenvolvimento da personalidade daquele sujeito e para a ocorrência até de alguns transtornos mentais. Então a gente não tem uma causa única que explica o culpado, vamos dizer assim. Renatinha. Oi, doutor Bruno. A gente falava um pouco aqui sobre imagino, não sei se você chegou a ouvir, mas a gente falava aqui um pouco sobre essa diferença de gerações, né? Como que os meus pais e os seus, eles não tinham essa noção que a gente tem hoje, talvez, da importância dessa criação ou das consequências dessa criação. E eu tô vendo uma geração hoje de pais que, na gravidez, eles já começam a sentir culpa, né? E já ficam seguindo regras. E como é que eles vão lidar? Você acha que esse perfil dos novos pais, os pais atuais, eles vão influenciar mais ou há risco maior de superproteção para essas crianças? Olha, eu não sei se dizer se seria um risco maior de superproteção. O que a gente percebe é o seguinte, essa questão emocional, ela tem ganhado mais importância nos últimos tempos. As pessoas têm se atentado para isso. A gente sempre ouviu falar, por exemplo, em coeficiente de inteligência, né, para medir a capacidade da pessoa de memorizar, fazer cálculos, enfim. Hoje tem se falado muito em coeficiente emocional, que é essa habilidade de gerenciar e lidar com as emoções. Então, assim, tem um lado positivo que os pais começam a se atentar para isso, com a saúde emocional da criança, com o desenvolvimento, mas eu acho que tem que ficar um pouco atento também para essa questão de não cair numa paranoia, igual você bem falou aí antes de eu entrar, você estava falando, olha, se eu falar uma palavra, eu vou comprometer todo o desenvolvimento do meu filho? Claro que não. É um conjunto ali de fatores que vão contribuindo para isso. Então, você se atentar a alguns aspectos pode ser interessante. Mas você entrar numa paranoia, numa neura que você não pode errar de jeito nenhum, até porque você vai errar. A gente não vai acertar o tempo todo na criação. E, por outro lado, é muito difícil a gente saber até que ponto é a gente, até que ponto é da criança, até que ponto é do ambiente externo a você. E as próprias crianças e adolescentes, muitas vezes, eles se informam disso, eles começam a meio que, muitas vezes, jogar na cara dos pais, jogar na cara entre aspas também, né? Olha, eu sou assim porque meu pai... eu nunca vi tanta gente falando nos tempos atuais de mães narcisistas, né? Será que são mesmo essas mães que esse pessoal tanto fala, olha, minha mãe é narcisista, isso e aquilo? Ou será que é uma maneira de defesa daquela pessoa, muitas vezes, de colocar as dificuldades delas na conta dos pais? É então fácil fica muito justificar difícil. Sem agir, né? Exatamente. A minha pergunta é até bem em linha com isso que a Renatinha acabou de falar, da ação. Eu queria que o senhor desse dicas, assim, várias pessoas que eu conheço, e o senhor também deve conhecer, os nossos ouvintes também, falam assim, eu sou assim por culpa da minha avó que fez isso, do meu pai que fez isso, eu compro muito porque faltou tal coisa, ou eu como doce demais porque a minha avó me dava doce demais, enfim. Queria que o senhor desse dicas pra gente romper isso então, já que uma parte do que somos tem essa influência da infância, como a gente tira a parte negativa do que veio dessa carga histórica?
Eu acho que você pode, o principal é a pessoa entender o seguinte, olha, a culpa, ou parte da culpa, pode até vir de fora, mas a forma como ela está no momento é de responsabilidade dela. Eu gosto de dar um exemplo. Imagine uma pessoa que tem diabetes tipo 1, que nasce dependente de insulina. Ela fala, a culpa de eu ser diabética é da natureza, mas a responsabilidade com o tratamento é dela. Então, assim, ela pode, o estado que ela está pode ter sido causado por fatores externos que às vezes não foram totalmente intrínsecos, dependentes dela. Mas ela tem responsabilidade pelo processo de mudança, como em todas as doenças. Se você adquire uma pneumonia, a culpa não é sua, mas a responsabilidade de você tomar o remédio, o antibiótico no horário certo, ela é sua, sim. Thalita. E como quebrar essa questão dessa ideia de que a gente pode reproduzir aquilo que os nossos pais deixaram ou nos ensinaram, mesmo que a gente saiba que aquilo não é tão bom? Eu acho que assim, a gente começar a perceber que determinado comportamento, ou principalmente a forma como a gente pensa, como a gente está interpretando uma determinada situação, ela pode ser modificada, ela não é uma verdade absoluta. Então imagina, por exemplo, uma criança que foi criada a vida inteira, os pais falando, olha, quem chora é sinal de fraqueza, se esforce para ser o melhor. E a criança vai crescendo escutando isso. Quando ela chega na idade adulta, o que acontece? Muitas vezes ela tem dificuldade de expressar emoções, ela tem uma ganância, uma vontade de ser o melhor a todo custo. Ou seja, ou eu vou ser o melhor, ou então eu vou ser o pior. Não tem um meio termo, né? Eu preciso ser um exemplo para todo mundo. Meu trabalho é tudo na minha vida. São crenças, muitas vezes, que estão enraizadas e vêm lá de trás. Mas quando isso começa a gerar um prejuízo para a pessoa na vida adulta, vale a pena rever essas crenças. Porque essas crenças, elas estão tão enraizadas dentro da pessoa que elas se tornam até irracionais para o momento que ela está vivendo. Imagina uma pessoa que fala assim, olha, ou eu vou ser o melhor aluno da sala, ou eu não vou ser nada. A gente vê isso muitas vezes no consultório. O paciente ele tem essa visão, ou eu vou ser tudo, ou eu não vou ser nada. Ou eu sou o melhor, ou eu sou o pior. Pera lá, você não pode ser o meio termo? Isso muitas vezes vem de crenças que estão enraizadas na personalidade daquela pessoa, que foram enraizadas lá atrás. E se está gerando prejuízo no presente, fazer uma reflexão mais racional dessas crenças, claro que dentro do ambiente psicoterápico, consegue reformular isso aí. Mas a pessoa tem que querer, compromisso da pessoa esse processo de transformação. Nós não estamos falando, olha, você está assim, tudo bem, por conta do passado, mas a responsabilidade da mudança atual, ela é sua. E muita gente prefere ficar preso nessa ideia, eu sou assim porque minha mãe, eu sou assim por causa do meu pai, isso é por causa daquilo, e fica numa bolha de vitimização, e aí realmente acaba sendo muito ruim. Doutor Bruno, Tati, sua pergunta tem a ver com o que ele falou agora? Porque eu tenho uma pergunta também. Doutor Bruno, só uma dúvida, que assim, não é culpa dos pais, mas se transtornos como depressão, ansiedade e esse tipo de coisa, poderia ser, tipo assim, como é que eu vou dizer, genético, né? Se os nossos pais têm, a gente tem tendência a ter? Tem, olha só, ótima pergunta. Quando a gente fala em transtorno mental, depressão ou transtornos mentais, porque o que eu vou falar aqui vale para todos, tá? A gente não fala, o culpa aí realmente é entre aspas mesmo. A gente fala em fator de risco, tá? Uma pessoa que infarta, a gente não fala que a culpa foi do colesterol. O colesterol alto ali, os triglicéridos altos, é um fator de risco. Aí vem tabagismo, vem diabetes, é igual a depressão. A pessoa precisa ter uma predisposição genética, ou seja, a gente sabe que existe concordâncias entre gêmeos, filhos de pais deprimidos têm uma probabilidade maior de depressão. Existem fatores ambientais em qualquer idade da vida adulta, perda de ente querido, separação, doença grave, o próprio ato de conviver com alguém deprimido aumenta a chance de você deprimir. Então são fatores de riscos ambientais. Características da personalidade também contribui também é um fator de risco para a depressão. Então aquela pessoa que tem uma resiliência maior, o que é isso? Uma capacidade de lidar com as adversidades, ela tem um fator de proteção a mais, mas não quer dizer que ela não vai ter.
Uma pessoa que tem uma religião, por exemplo, tem um fator de proteção. Só um parêntese. Nesse caso desse fator de resiliência, por exemplo, é por isso que irmãos criados pelo mesmo pai, às vezes passando pelos mesmos traumas, reagem de forma diferente ao longo da vida? Perfeito. Por isso. E também o seguinte, a resiliência, ela tem um componente nela que é inato. Tem pessoas que já nascem um pouco mais resilientes que os outros. Mas mesmo aquelas pessoas que não têm uma resiliência, uma boa capacidade de resiliência, elas conseguem desenvolver isso ao longo da vida. É aquela história, o copo está meio cheio ou está meio vazio? Cada pessoa vai ver de um jeito. E isso é um fator de proteção, mas pode acontecer de uma pessoa que tem uma resiliência muito boa evoluir para um quadro depressivo, por exemplo. Então, a gente não vai falar em causa única, é uma somatória de fatores que vão contribuir para desenvolver o transtorno ou mesmo para proteger esse indivíduo do transtorno. Então, não é uma causa única, mas claro, um padrão de personalidade disfuncional, aquela pessoa que tem uma tendência a ver tudo de uma forma mais negativa, aquela pessoa que já tem uma dificuldade de relacionamento com os outros, ela tem uma maior probabilidade de desenvolver um quadro depressivo. Então é um fator de risco, não é um fator de causa direta. Muito bem, doutor Bruno, muito obrigada por estar mais uma vez aqui com a gente e vai voltar sempre, porque eu estou assistindo todas as suas lives, então eu fico me inspirando. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Estou à disposição para novos convites. Prazer foi nosso. Pessoal, conversamos então com o doutor Bruno Brandão, ele é psiquiatra, o Instagram dele é @Bruno Psiquiatras. Só ir lá e seguir e acompanhar as lives e tudo de bom. Muito bem. Pessoal, nós vamos para o intervalo rapidinho e vejam bem, achei uma promoção aqui para vocês, uma promoção muito da boa. Kit Rádio Super, mais um par de ingressos para Uma Guma, The Brazilian, Pink Floyd. Adoro, gente, é fantástico esse show. Onde estava esse par de ingressos que eu achei só agora? Para ganhar, mande pra gente um WhatsApp com o seu nome, seu RG e escreva o número do seu telefone também. O resultado vai sair no final do próximo bloco. A gente volta já já. Não saia daí. Daqui a pouco tem mais Interessa. Trânsito na Super. Destaque agora que vem do Centro-Oeste Mineiro, na BR-494.